Nessa manhã produtiva, eu quero honrar o tempo de vocês, aqueles que chegaram pontualmente, e a gente viajar sobre esse tema que é inquietante. A impressão digital de um designer do corpo humano. Eu espero que, se puder, você nem pisque, para gerar algumas reflexões e você sair daqui pensando fora da caixa. Eu tenho ministrado aulas a respeito da farmacologia, de medicamentos, mas jamais fiquei longe da fisiologia. O único prêmio Nobel que tem 2 nomes é o de medicina. O restante é paz, física, química, mas a medicina é fisiologia e medicina. E quando nós mergulhamos nesse assunto da fisiologia, a gente percebe que, de fato, é impossível termos isso sendo formado de uma maneira aleatória, a partir de explosões ou meras coincidências químicas e biológicas. É nesse contexto que eu queria viajar com vocês para falar sobre ciência. E a ciência a gente pode comparar como uma casa de 2 andares. Esse primeiro andar seriam descobertas, observações, testes, experimentos que são feitos em laboratório ou então fora dele, ou até com coleta de dados. E isso, durante a minha rotina como pesquisador, faço rotineiramente. O segundo andar da ciência envolve a interpretação. E assim a gente filosofa, a gente tem ideologias, a gente testa hipóteses, a gente tem, entre aspas, as tretas do dia a dia acontecem no segundo andar. Então é preciso enxergar com os outros olhos os dados que temos obtido ao longo dos séculos, sem comparar o que tivemos nos últimos 100 anos, que foi algo em escala praticamente logarítmica. Mas a gente precisa saber ler nas entrelinhas. Aliás, a palavra inteligente é isso, interleger. Eu preciso saber ler os detalhes. Talvez, às vezes, fazer alguns zooms out, para poder enxergar de uma forma mais fora da bolha, porque às vezes a gente fica muito enviesado em alguns pontos que a gente gosta muito de estudar. Mas eu acho que é importante esse momento do Congresso para que tenhamos várias visões na área da paleontologia, da geologia e também da parte biológica. Na última vez que estive aqui na palestra, nós conversamos sobre a reprodução humana, a complexidade irredutível da reprodução humana. Quantos estavam aqui ano passado, só para ter uma ideia? Eu prometo, não vou repetir o nosso assunto, a gente vai agora para outra abordagem, mas fica aqui também a dica para você assistir, se caso ainda não tenha assistido pelo YouTube também. E eu quero provocar vocês, eu gosto muito de fazer essas analogias temporais, eu acho que eu tenho um mestre que me ensinou muito isso, ele se chama Jesus Cristo, e nesse contexto eu queria lembrar da última Copa do Mundo, que aconteceu semana passada, e que tem a ver isso com o design inteligente. Se você observar esse troféu, ele é diferenciado. É um troféu belíssimo, porque ele tem uma conformação tridimensional, e colocando aqui mais em detalhes nessa estrutura, ele foi inspirado, sabe em quem? Em anéis que podem ser abertos com uma chave dourada, revelando uma estrutura orbital inspirada nos discos de ouro lançados pela missão Voyager, na década de 70. As 2 sondas enviadas naquela época tinham uma inspiração de colocá-la no espaço, são as sondas mais distantes que temos hoje, há mais de 14 bilhões de anos-luz, que já estão nessa escala, de milhas, né? Desculpa, aqui, de milhas. E, nesse contexto, o que foi colocado nessas sondas foi um disco, tendo imagens da Terra, tendo músicas, tendo algumas expressões em vários idiomas, com qual finalidade tem essa sonda ali dentro? O disco dourado instalado tanto na Voyager 1 quanto na 2, transmite sons, imagens e saudações da população do planeta Terra, veja, na esperança de que alguma inteligência extraterrestre distante, um dia, interprete uma dessas sondas. É interessante observar isso, que, nesse caso, se porventura alguém lá de fora encontrar esse disco, ele não vai acreditar que isso seja por acaso. Tampouco por sorte. Mas eles vão interpretar dizendo, existe vida inteligente em algum lugar. Isso não foi feito a partir de bilhões de anos, a partir de uma explosão. E é nessa ideia que eu queria trazer para vocês, de que também nós não fomos feitos, nem por acaso, nem por sorte,
mas sim por um design. E vamos provocar vocês agora, fazendo a pergunta: por que ignorar os sinais de design que já estão aqui, dentro de nós? As pessoas enviam sondas, então, com seus discos cheios de informações, só que nós somos muito mais complexos do que aquilo que está dentro dos discos, que inclusive são colocados nos troféus aí da Copa do Mundo, como eu mostrei. Estou observando aqui o corpo humano. Cada detalhe do corpo carrega marcas que não sussurram acaso, mas sim elas praticamente gritam intenção, propósito, inteligência. E aí eu vou provocar vocês com um carro de Fórmula 1. Nesse dia de chuva, é fundamental que os pneus não possam ser dessa forma, mas eles precisam ter uma série de ranhuras, a fim de aumentar a superfície de contato, evitar que eles escorreguem. É impressionante observar a velocidade de troca hoje de um pneu, que na minha época do Ayrton Senna, que a gente assistia às corridas, aos domingos, as trocas aconteciam em 10, 7 segundos, e hoje elas só acontecem em 2 segundos. 4 pneus, e a gente acha isso sensacional. Mas eu vou provocar vocês agora com uma cena diferente. Não envolve um pit stop, mas sim você passando um dia numa piscina. Seu filho, sua filha, e de repente ele levanta ele da piscina: vamos embora, menino, chega de piscina. E ele mostra para você os dedos, e os dedos de repente ficam assim. Eu não sei se você já pensou nisso, mas o dedo fica enrugado e teu filho te pergunta: por que meu dedo fica igual o dedo de velho? E durante muitos anos na área biológica, isso era explicado nas aulas, que é simplesmente um efeito osmótico, que diante de muita água, existe ali uma difusibilidade líquida de um meio para o outro, e os dedos então ficam murchos. Só que essa justificativa ela é muito rasa, porque se isso fosse verdade, todo o corpo ficaria enrugado. Eu duvido que muitas mulheres entrariam nas piscinas ao longo de alguns minutos. Eu saí grandes maracujás, ninguém queria fazer isso. O interessante é que apenas as pontas dos dedos fazem isso com extrema habilidade, e nos últimos anos a gente tem visto, inclusive, a justificativa desse encolhimento, no inglês chamado de wrinkle. Na verdade, esse modelo ele é bastante estudado hoje, e se percebe que ao longo de minutos existe uma resposta neuralmente mediada, advinda do sistema chamado simpático, que inervando vasos, promove um quadro de vasoconstrição, e a partir desse momento, os dedos agora mais frios, sim, ficam enrugados a fim de aumentar a superfície de contato, assim como acontece com um moderno carro de Fórmula 1. Com um detalhe: a ponta do dedo não é trocada, ela é apenas adaptada, e se esse dedo secar de novo, ele volta à sua originalidade. O mais sensacional é observar que isso acontece tanto com os dedos das mãos quanto dos pés, também para que não pudéssemos escorregar em pedras lisas. Então veja, uma adaptação que viria então do acaso. Muitos centros que estudam área de comportamento ficam achando que isso foi evoluído ao longo de bilhões de anos. Mas já conhecemos então que não é um mecanismo mediado apenas por osmose, mas finamente regulado por um sistema vasomotor. Aqui, inclusive, sendo observado recentemente, de que quando esse dedo se encolhe e cria suas rugas, ela nunca é diferente, ela mantém os mesmos padrões. Então, se o indivíduo tem a sua impressão digital e ela fica agora enrugada, ela permanece da mesma forma, mesmo de formas sucessivas. O corpo humano, então, é uma grande orquestra. Uma harmonia que a gente, entre aspas, se incomoda todas as vezes que estudamos um pouco mais sobre ela. E aqui eu queria te mostrar um pouco sobre as nossas células, que às vezes em aulas relativamente cansadas, numa aula de biologia para um aluno, a professora abaixa aqui um pouquinho o óculos e fala assim: atenção agora, vamos estudar as organelas, anota aí. Lisossomo, digestão celular. Mitocôndria, produção de energia. Retículo endoplasmático, produção de proteína. E essa forma, às vezes, cansada para o aluno, ele fala: meu Deus, mas isso é tão óbvio. Mas não é óbvio. Primeiro porque isso aqui não se comporta como se fosse uma gelatina com frutas dentro, e de repente ela se congela e fica ali um sistema parado. Muito pelo contrário,
Recentemente foi visto que as organelas possuem tráfego dentro delas e elas passam através de trilhos como se fossem de trens, os chamados microtúbulos, e elas funcionam através de carroças batizadas como quinesinas. As proteínas que agora ficam trafegando de um ponto para outro, levando organelas, estruturas macromoleculares dentro de uma célula que você, na verdade, não vê. Somos formados aqui praticamente de 100 trilhões de células e esse transporte acontece de uma forma extremamente organizada, mais do que o próprio trânsito de São Paulo, se é que é organizado. Temos aqui, então, o funcionamento mediado pelas organelas, tráfego, mas se a gente olha agora mais a fundo o núcleo, observamos que o DNA também não fica ali solto. Ele fica completamente compactado através de proteínas, chamadas histonas, e assim a gente ensina para os alunos com certa frequência o famoso cariótipo, né? Os chamados 23 pares de cromossomos, mas que muitas vezes as pessoas que refletem sobre essa figura acham que é extremamente simples. Mas aqui eu tenho mais de 3 bilhões de pares de bases totalmente compactados. É como se fosse uma biblioteca e que se eu precisar retirar um livro dessa biblioteca, eu consigo fazer isso com extrema maestria, através de enzimas e sistemas que abrem e fecham a leitura de cada tipo de gene. Para isso ficar um pouco mais didático nessa nossa conversa, eu queria te mostrar uma figura que casa a arte com a biologia e está lá no Museu de Londres, o Wellcome Collection. Eu tive o privilégio de visitar esse museu e me deparei com essa estante, cheia de livros, e os números não são à toa. Percebam que eu tenho ali o 10, 11, 12, o 14, mas se eu abrir agora a figura, você vai ver que o livro vai de número 1 até o 22, e depois aparece embaixo X e Y. O que essa arte quis mostrar para a gente? Na verdade, o que contém de informação em cada célula nossa. Esse aqui é a ponta do meu dedo. E aqui são as letrinhas que estão escritas ali em Arial, no máximo 4. Cada livro desse, são aqui 109, tem 1000 páginas, organizados em 23 volumes, e juntos eles contêm a informação de 3 bilhões de letras minúsculas e bem compactadas. Só tem um ponto. É que esse livro, ou na verdade o conjunto aqui, está presente em uma célula sua e uma minha. E que a diferença entre a minha e a sua, na verdade, é de 0,1%. Nós temos uma similaridade de 99,9% na sequência dessas letras. E isso geralmente não é comentado nas salas do ensino médio. Nem tampouco dentro das universidades. Como é que a gente consegue organizar isso sem ser pela própria aleatoriedade? Existe algum organizador disso? Fica a pergunta. É estarrecedor observarmos essa magnitude aqui de informação. Então a gente vai explodindo a mente, vendo que quanto mais a gente conhece, a nossa área de ignorância, na verdade, só aumenta. O que a gente aprende mais, cada vez que encontramos congressos, lemos livros, é o 2πr. É apenas o comprimento da circunferência, porque a nossa área de ignorância, ela só aumenta. Então eu peço agora para você respirar fundo. Respira fundo aí agora, vem. Se já tiver a experiência de escrever uma carta, uma poesia, alguma coisa e falar, eu não vou ler de novo agora, eu vou colocar na gaveta e daqui uma semana eu vou ler de novo. Perceba que as impressões mudam e a forma de corrigir o texto fica muito mais fácil. É importante fazer isso na vida, o chamado zoom out, observar de fora, porque às vezes ficamos viciados em pensar sempre da mesma maneira. E nessa ideia do respirar fundo, me lembro da figura de Michelangelo, quando mostra Deus e Adão. E eu queria chamar a atenção para esse momento aqui, de que os pontos não se aproximam. E quando você agora respirou fundo, e entrou em contato com uma grande quantidade de oxigênio, na proporção de 21%, e não pode ser nem mais nem menos, esse oxigênio chega até os seus alvéolos, e de repente ele tem a chance de entrar em ônibus celulares chamados de hemácias. Como é que acontece essa travessia? Deixa eu melhorar um pouco isso para você. Saiba que o oxigênio tem uma característica lipofílica, ele é apolar. Então ele tem a chance de agora se difundir através das membranas celulares e alcançar agora o core dessas hemácias.
O interessante é que o O2, quando chega nesse ônibus celular, ele não fica solto, espalhado, mas ele se senta em um banco. E esse banco se chama hemoglobina. Parece ser óbvio falar de hemoglobina, mas eu não sei se você tem ideia da quantidade de hemoglobina que existe dentro de uma hemácia. Então, vou fazer o desafio. É a pergunta agora. A pergunta do Silvio Santos para você é o seguinte: quando você faz agora ali a observação de que, peraí, eu tenho quanto de hemoglobina numa hemácia? Cerca de 250 milhões de hemoglobinas em uma hemácia. Vamos arredondar aqui só para você ficar feliz com a ideia. É um Brasil em número de pessoas, 210 milhões, dentro de uma hemácia. E quando você faz, então, um hemograma, deixa eu voltar aqui a imagem, você foi ali, coletou o sangue, chegou em casa, curioso, abriu o exame. E falou, deixa eu ver se eu tenho anemia, deixa eu ver se está dentro dos valores de referência. Aí, observa aqui, não sei se você reparou nesse número, 5,4 o quê? Milhões, mas não é no seu corpo todo, não. É a cada milímetro cúbico. E deixa eu transmitir isso para você em volume. 1 microlitro é a quantidade que nós temos ali de 5,4 milhões de hemácias. Eu não sei se você tem ideia do que é 1 microlitro. Se eu pegar uma gota de Novalgina, de dipirona, ali tem 50 microlitros. Então, você pega uma gota do medicamento, uma gota, eu tenho 5,4 milhões. E em uma hemácia, eu tenho 250 milhões de hemoglobinas. Espera aí, a coisa vai ficando um pouquinho mais complexa, né? Essa é a estrutura da hemoglobina, extremamente arranjada, com um elemento de ferro, que só pode estar no estado de oxidação mais 2. Se ficar no estado mais 3, ele não faz ligação com o oxigênio. E essa manutenção ela é finamente regulada através de sistemas antioxidantes que estão também dentro das nossas hemácias. Pessoas que não conseguem renovar isso com facilidade, vivem a vida inteira agora com problemas graves de troca gasosa. Um simples problema, que inclusive pode trazer inviabilidade à vida. Tá bom, Tiago, mas essa hemácia leva o oxigênio para onde? Ela leva até as células. E eu não sei se você já fez a pergunta, qual é o papel do oxigênio lá dentro de uma célula? Porque é fácil a gente dizer, o oxigênio é importante para a vida. Alguém engasgado que ficar sem respirar durante 2 minutos, ele pode ir a óbito. Mas o papel disso, ele é direcionado para uma organela, que está lá na célula, chamada de mitocôndria. E ali dentro, a gente partindo agora, essa usina de Itaipu que nós temos em cada célula, cerca de 300 a 1.000 mitocôndrias em cada célula, a gente observa aqui a destreza na produção de energia financiado pelo oxigênio. Não sei se você já ouviu falar sobre coenzima Q10, vamos tomar, a coenzima está faltando em mim. A coenzima Q10, ela tem uma participação fundamental aqui, na chamada membrana interna da mitocôndria. É aqui que acontecem, então, as passagens de elétrons, e a coenzima Q10 vai fazendo a transferência do elétron, que está na ponta do meu laser aqui. À medida que o elétron vai passando de um ponto para outro, existe esse transporte, mas se o elétron ficar acumulado nessa proteína 4, tudo para. Então, a participação do oxigênio é fundamental para quê? Para levar esse elétron embora e manter a minha produção de ATP, que acontece nesta bomba aqui, chamada bomba F1F0. É através dela, que é fomentada pela oferta de hidrogênio, que existe a liberação do famoso ATP, ou adenosina trifosfato. Talvez você olhe assim, nossa, mas isso é complexo, é? É. Isso só foi descoberto em 78. Foi prêmio Nobel, inclusive, de Química. Até o século XVIII, ninguém sabia o papel do oxigênio, sequer conhecia o que era esse elemento químico. Ali observado inicialmente por Scheele, por Lavoisier também, no século XVIII. Então, eu vou provocando vocês ao longo do tempo, falei no início de Copa do Mundo, eu falei do nosso cenário de coleta de sangue, mas como um sábado de paulista, eu que sou paulistano, eu sou apaixonado por pastel com caldo de cana. E quem gosta aqui? Pastel com caldo de cana? Bom, né? Fica a proposta aí para o ano que vem, a gente tem um standzinho de pastel de caldo de cana. Mas o que isso tem a ver com o design inteligente? É que, diante de uma mistura dessa, nós temos moléculas relativamente complexas e que precisam ser digeridas rapidamente.
Com intervalo de 6 a 8 horas, eu preciso extrair a glicose que está dentro desse produto, a galactose que está ali e a frutose. Mas eles não estão presentes dessa forma quando chegam até a minha boca. É bom lembrar que quando chega no intestino, nós temos uma quadra de tênis disponível para absorver esse produto. Eu falei, mas como que o meu intestino é como se fosse uma quadra de tênis? Isso é impossível. Não é não. É porque nós temos ali vilosidades. As vilosidades das vilosidades aumentam a superfície de contato e faz com que agora a gente tenha uma intimidade, olha só, enorme, para que, imagina a ponta do meu laser como se fosse a glicose, ela precisa agora passar os enterócitos e cair na corrente sanguínea para que agora tenha efeitos sistêmicos. E essa glicose consiga atingir os meus órgãos e nutrir o sistema. Então eu tenho que nutrir com oxigênio e ao mesmo tempo tenho que nutrir com carboidratos. Eu preciso de uma associação para que haja produção plena de ATP. Fica essa pergunta para aqueles que acham que tudo foi feito na explosão. Quem veio primeiro, então? Porque se eu tiver que esperar tudo estar pronto, na verdade, não haveria possibilidade de vida. Se a gente agora fizer uma expansão do intestino delgado, vocês vão ver este cenário. Vamos ver se vai abrir aqui. Deixa eu travar um pouquinho. Aí. Vamos viajar dentro do jejuno e do íleo. Olha como é que é lá dentro. As vilosidades. Quem já fez endoscopia? Puxa vida. Quem já fez endoscopia percebe isso com grande clareza. O médico, inclusive, usa alguns medicamentos para paralisar o peristaltismo e a gente observa ali dentro essa intimidade que existe. Vamos lá, vai dar certo. Vilosidades das vilosidades, onde os carboidratos podem ser aqui internalizados e cair na corrente sanguínea. Então vamos comer o pastel. No pastel, se a gente der uma mordida ali, na massa, encontrar queijo, eu vou ver carboidrato, eu tenho na massa e tem também carboidrato no próprio caldo de cana. Moléculas como essas, que são relativamente de fácil absorção, fácil. Mas eu também posso ter os chamados disacarídeos, a famosa maltose, a sacarose, a lactose, e temos também o famoso amido. É bom lembrar que esses primeiros aqui podem ser absorvidos facilmente, mas os outros precisam ser quebrados por tesouras. Acontece que tem um detalhe. A tesoura não é flex, a ponto de cortar qualquer coisa. Nós temos uma tesoura específica para cortar cada dupla de carboidratos ou seus próprios polímeros. Então, vamos ver como é que acontece isso na real. Se eu der a mordida e encontrar queijo, eu tenho ali lactose. Quantos de vocês já ouviram falar de pessoas que têm intolerância a... Quem tem intolerância não produz uma enzima chamada lactase. A lactase é capaz de partir essa ligação aqui, ó, no meio. Se eu agora tomar o caldo de cana, eu vou encontrar a sacarose, que também precisa de uma enzima, uma tesoura, que faça o corte específico nessa ligação. Cada uma feita para o seu próprio alvo. O próprio amido também, que tem ligações chamadas alfa 4 e também ligações alfa 6. Então, para o amido que é mais exigente, a gente precisa de 2 tesouras diferentes. Se eu não tivesse essas enzimas, como haveria a chance de captação desses produtos? Impossível, porque nós não absorvemos as estruturas em formas de dupla ou na forma de polímeros. Então, quem é que produz tudo isso? Quem produz é essa borda em escova que existe no intestino. A mesma região apta para poder captar os carboidratos também é capaz de produzir enzimas. E aqui só estendendo um pouco, se você morder a massa do pastel vai ter amido, e se de repente você der uma mordida no guardanapo, ali tem carboidrato? Tem a celulose. É interessante isso, que a celulose nós não temos a tesoura para ela. Por isso que a gente chama de alguns produtos de fibras, que são os carboidratos que não são digeríveis, mas facilitam a nossa saciedade e também ajudam na formação do bolo fecal. No caso do boi, que come o seu capim e tem a digestão, existe uma relação simbiótica onde micro-organismos produzem a própria celulase, né? É interessante observar esse detalhe. Bom, então nessa viagem vemos que tem uma contribuição da borda em escova, mas existe um órgão chamado de pâncreas. Se partir a palavra, pan é todo, crea carne. E essa estrutura pancreática tem contribuições
hormonais, endócrinas, e também exócrinas, ou seja, capaz de produzir enzimas para serem despejadas no intestino. Quem é que é liberado aqui? No caso, que estamos falando de carboidratos, é liberado a amilase, chamada de amilase pancreática. É ela que faz a quebra do seu amido. Aquele amido que você fala, amido é coisa para se guardar. Não, amido que está presente na banana, amido que está presente na tapioca, no pão, esses só são digeridos a partir da amilase pancreática. É a função principal. E aí, quando, então, eles estão nas formas monoméricas, imaginem agora como moedinhas, é esses que podem ser transportados e, portanto, passar por transportadores. No intestino, nós temos transportador de glicose, de galactose, de frutose, e cada um deles é específico. É uma porteira que só reconhece um tipo de carboidrato. Neste exemplo que eu estou mostrando para vocês, ele aceita tanto a glicose quanto a galactose. Interessante que ele vem junto com sódio. Então, quando você come batata frita, vou botar aqui exemplo, a batata que tem amido vai ser digerida pela amilase pancreática. E o que vai ser absorvido? A glicose, que vai passar junto com o sódio. Então, se você come batata muito salgada, é fato que essa absorção é, claro, muito mais fácil. Nossa, então vai me nutrir. Ao mesmo tempo, vai facilitar você engordar. Isso faz todo sentido. Essa glicose em excesso vai cair na corrente sanguínea. Logo depois, vem a grande pergunta. Se cai na corrente sanguínea e está na hora de reabastecer, eu vou falar uma coisa aqui que raramente é contada nos livros, no ensino médio, e faz as pessoas refletirem sobre a destreza na prioridade da glicose que cai na corrente sanguínea. Porque eu não posso ter uma glicose solta para entrar em qualquer lugar. Não é como se fosse encher um tanque e falar, pronto, está aí glicose, usa quem quer. Nós temos uma certa prioridade. Quem aqui já jogou War? Levanta a mão. Eu também joguei. Nós somos velhos. Essa geração nem sabe o que é colocar aquelas bolinhas na mão e falar assim, agora chegou a minha vez, segura aí. Onde eu vou colocar minhas peças? É ou não é? No Brasil ou em Vladivostok? Segurem. Aí você fica agora pensando em priorizar uma região de colocar o seu exército. Vamos imaginar cada bolinha daquela como se fosse uma glicose. E agora vem a pergunta para você, se fôssemos engenheiros celestiais, eu falaria o quê? Vamos botar glicose primeiro no tecido adiposo, na sua pochete ou no seu cérebro? Não parece óbvio, mas para aleatoriedade não existiria isso. Eu vou colocar primeiro numa hemácia ou dentro de uma pochete? Dentro de uma hemácia. Então como é que eu vou fazer essas prioridades de remanejamento? Como é que eu vou colocar mais glicose no cérebro de uma forma facilitada? Ao contrário do que muitas aulas, livros, vídeos no YouTube, dizendo que insulina tem um papel fundamental para botar glicose na célula, a insulina não participa para a glicose entrar no cérebro. Essa entrada acontece de uma forma diferente. Eu vou te mostrar isso agora, como acontece. É bom lembrar que cada célula contém membranas celulares. A glicose, para poder passar, não vai passar pela membrana, porque ela é muito hidrossolúvel. E, portanto, o cenário é esse aqui, ó. Ô glicose, se você passar, tem que ser por um túnel. E esse túnel se chama glute. Repete o nome. Glute. Glute. Então, até a década de 80, não se ensinava para os alunos de medicina, eu sou professor da medicina, a gente acompanha essa história, a gente falava, olha, a glicose entra na célula, mas isso foi melhor elucidado a partir da década de 80, de que existem vários tipos de glute. E aí que está um detalhe, porque se existe um glute especial para o cérebro, existe também um glute especial para a pochete, para o tecido adiposo, para o músculo, para as hemácias. E nesse contexto, quem é que vai ter prioridade? Aqui é uma figura que mostra, então, a dispersão dos glúteos que temos no corpo humano. Ou seja, as porteiras não são idênticas. E que bom que não são idênticas, porque o transportador para os neurônios, que estão lá no cérebro, para os astrócitos, eles têm que ter prioridade. Porque quando aparecer glicose, ele vai falar, me dá, para mim primeiro. Isso se dá por um termo bioquímico chamado de afinidade.
Quem gosta da bioquímica vê isso por um termo chamado de km. E quanto menor o km, maior a afinidade pelo carboidrato em questão. Então, o que temos nos neurônios são transportadores glúteos já presentes na membrana, ávidos por glicose e que, se sobrar, vai lá para o tecido adiposo, para a pochete, que tem outros tipos de glúten, que não estão, inclusive, na membrana. Vão depender da ação de um hormônio. Para aqueles que gostam de comparar as coisas, né? Olha aqui, no caso do cérebro, nós temos GLUT3 e tem também GLUT1. Esses têm um km, olha, muito baixo. Quanto menor o km, maior a afinidade. Se você comparar agora com o GLUT4, ele tem um km maior, e tem um aqui, ó, chamado de GLUT2, que o km é 17, ou seja, o GLUT2 se comporta como aquela mãe da festa familiar de domingo. Explico. Quem aqui gosta de comer em família, percebe que sempre a mamãe e a vovó servem todo mundo na mesa. Fala, gente, está tudo bem? Está com a mão aqui, ó, lá no avental. Todo mundo está servido? Aí você fala assim, mãe, vem comer com a gente, mãe. Vem, vó. Fala, calma, gente. Me deixa. A felicidade dela é ver quem? As pessoas comendo. E no final, ela está ali feliz, comendo até a comida fria. Ou o restinho do último pedaço de pudim. Mas ela está saciada pelo ambiente em que vivenciou. É o mesmo cenário agora. Quem está sentado à mesa é o neurônio. Quem está à frente olhando as coisas se chama pâncreas. Se chama fígado, que não tem prioridade de consumo de glicose. E ainda bem, vocês vão ver a importância dessa inteligência por trás. Então, está aqui o cenário. Imagina essa cena. Quem está servindo não tem afinidade pela glicose, como quem está sentado. Então, quando vemos um pâncreas, produtor de hormônio, que faz isso nos mínimos detalhes, ele só libera insulina num momento especial. À medida que comemos, a produção de insulina nem pode ser tão rápida assim. Porque qual é o papel da insulina? Vou lembrar o saudoso Silvio Santos. A insulina, ela chama o receptor, o transportador GLUT4, para a membrana, dizendo assim, ó, vem para cá, sobe, 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 sobe. Ele chama o GLUT4 para a membrana ficar durante um tempo no tecido adiposo e no músculo, a fim de que a função da insulina seja uma remanejadora da glicose no corpo humano. A falta de insulina não vai faltar glicose para o cérebro, vai faltar de entrar, sim, no tecido adiposo e no próprio músculo. Então, para ficar claro essa ideia, primeiro vamos entender como que a insulina sabe a hora de ser liberada. Como? Então, eu tomei café agora, comi o pastel, tomei o caldo de cana, e a quantidade de glicose está muito alta. O cérebro já consumiu o que precisava. E agora, olha por onde ela passa. Marca. Olha que legal isso. Você está vendo o glúteo qual é? É o GLUT1? Nem é o GLUT4, é o chamado GLUT2. Se você acompanhou minha tabela anterior, percebeu que o GLUT2 era o que tinha a menor afinidade pela glicose. É aquela mamãe servindo a hora do almoço. Então, quando a glicose entra, ela promove agora a produção de ATP por causa da mitocôndria. E com isso, um canal de potássio ele se fecha. Quando o canal fecha, existe agora a abertura de outro canal de cálcio. E esse cálcio, quando entra, permite agora o Hadouken, Hadouken, e aqui eu tenho uma alta liberação de insulina. Veja que eu tenho um sistema muito, muito organizado. A partir do momento que se conheceu isso, na década de 60, a indústria farmacêutica bateu o olho e falou, gostei dessa ideia, porque se de repente eu quiser bloquear este canal propositalmente, o paciente vai produzir muita insulina ao longo do tempo. E isso acontece com os remedinhos chamados de glimepirida, glipizida, gliclazida, que muito diabético usa. Qual é o papel dos comprimidinhos? Ele fica, de propósito, bloqueando o canal para que haja uma liberação de insulina em excesso. Desde que o paciente ainda tenha a chance de produzir a insulina. Então, essa insulina agora vai fazer que efeito? Vamos ver agora na figura. Ela liga no receptor, encaixa.
Olha lá quem sobe, o GLUT4. A função da insulina é fazer, vem para cá, sobe agora o transportador, e então a glicose consegue entrar no tecido adiposo e no músculo. Repare então que nessa nossa palestra você já está concluindo o que te faz engordar. Aí você fala, insulina, aprendi que é você. Você que faz engordar. Agora, mas por que você liberou a insulina? Porque também se alimentou de uma oferta grande de carboidratos. Então, a ideia da dieta low carb, ela tem todo o sentido para que haja chance de emagrecimento. Quanto maior a oferta de insulina de uma forma desnecessária, maiores os efeitos anabólicos. Então, aqui num resumo, mostrando o papel principal da própria insulina, e lembrar que ela tem uma fundamental importância nos estoques, no armazenamento. Então, se eu sou um indivíduo que acabei de tomar café, já estou pensando agora no lanche do intervalo e no almoço, no café da tarde, no jantar, pode ter certeza que você vai ter muita oferta de insulina. E com isso, a chance de produzir mais estoques, ela é maior. Vamos fazer uma aplicação bem prática em pacientes oncológicos. Existe um exame feito, chamado de PET scan. Veja que o princípio do PET scan é baseado no entendimento desta inteligência no consumo de carboidratos. Porque uma célula tumoral, para se reproduzir, ela precisa de muita ou de pouca glicose? Pensem. Muita. Então, eu consigo agora acompanhar, através de um marcador, eu uso agora uma glicose que tem um elemento de flúor marcado, e por onde ele passar, eu vejo onde tem tumor. Olha que interessante isso. O princípio é o seguinte, por que esse paciente aqui está com muitos tumores? Porque essas manchas escuras representam alta captação de glicose, de uma forma desorganizada. Esse é um paciente que, após a quimioterapia, fez um novo PET scan e você não vê de novo as manchas. Por quê? Porque os tumores foram diminuídos. Mas observem algo interessante na imagem. Mesmo após a quimioterapia, por que a região cerebral sempre se mantém escura? Porque ela é uma ávida consumidora de glicose. E, portanto, no PET scan, não é um exame ideal para a gente acompanhar tumores cerebrais, por exemplo. Olha que interessante isso. A partir de um princípio, então, que eu entendo como funciona a maquinaria, nós temos diversas aplicabilidades para o nosso dia a dia. Assim, temos já a representação disso, a literatura já reconhece a participação desses glúteos, como eu falei, e fica a pergunta, quem veio primeiro, o astrócito ou o glúteo? Qual deles? Porque se existe uma divisão hoje de glúteo 1 a 16, quem veio primeiro? Todo mundo junto? Se fosse todo mundo junto, aí a gente obedece de novo à ideia da complexidade irredutível. E assim me lembra também um outro detalhe, que é uma passagem na Bíblia que fala sobre o filho pródigo. E quando o filho pródigo chega até o pai, ele recebe o filho, ele faz duas coisas. Ele dá uma nova aliança e ele calça esse jovem. E eu vou fazer essa analogia com o que acontece quando a glicose também entra na célula. Porque não basta ter apenas o seu uptake. A sua captação ainda seria insuficiente. Eu preciso aprisionar essa glicose. O que seria o dar a sandália e um novo anel? É um processo chamado de fosforilação. A glicose ela ganha um fosfato, se transformando em glicose 6-fosfato para que se mantenha presa. Enquanto fosforilada, ela não sai mais. O interessante é que esse processo de fosforilação é mediado também por outra enzima chamada glicoquinase ou hexoquinase. Então, no primeiro momento em que a glicose entra na célula, nós temos aí um dilema. Porque ao doar um fosfato, eu tenho agora uma fase de investimento. Eu sei que lá no futuro eu vou produzir ATP, mas no começo eu estou no saldo negativo. Isso também é um ato de embaralhar a cabeça para quem acredita em aleatoriedade. Porque se no início eu tenho que investir, ficar no meu saldo negativo para produzir ATP, espera aí, então existe uma certa antevidência. Eu preciso ter todas as etapas até o piruvato e até mesmo a produção de ATP na mitocôndria, para que eu tenha certeza de que aquilo é realmente viável, né? Isso também acontece
Em todas as células do corpo humano nós temos essa via de fosforilação. Se o indivíduo não tiver essa enzima, isso é incompatível com a vida. Não existe um indivíduo hoje vivo que não tenha essas enzimas de fosforilação. Do contrário, a glicose seria expulsa das células. Aqui mostrando o que vemos corriqueiramente nos livros didáticos, é esse cenário. Glicose, entra, minha filha, entra, mas às vezes se poupa a importância dessa primeira etapa, que é fundamental para o uptake e aprisionamento da glicose. Caminhando para o fim, eu trago aqui uma frase de Michael Behe, que diz: o acúmulo gradual de mutações favoráveis não pode explicar o desenvolvimento de muitos mecanismos bioquímicos e vitais. E Marie Curie disse: durante toda a minha vida, as novas descobertas sobre a natureza me alegraram como uma criança. Natureza ou obra da criação? Fica aí a reflexão. Uma frase que eu fiz para vocês, quem quiser acho que pode registrar isso. Se enviarmos discos com mensagens intencionais ao espaço na esperança de que uma inteligência interprete os sinais como produto de mente, não do acaso, então também deveríamos ter a humildade, ou a coragem, de olhar para os sinais altamente codificados e intencionais em nós mesmos, no corpo humano, como impressões digitais de um designer. E assim, termino aqui fazendo uma reflexão de uma cena de uma cidade italiana, Verona. Você que já teve a oportunidade de ir e visitar a casa de Julieta. Na casa de Julieta existe ali a própria estátua, onde as pessoas se degladeiam para poder tirar uma foto tocando no busto dela, e tem que ser o direito para dar sorte. E esse é o cenário diário de Verona. E eu também fui. Precisei tocar no busto, pelo amor de Deus. Mas, culturalmente, na hora de ir embora, me chamou a atenção de que em um dos muros escondidos de Verona, estava ali um busto bem pequeno de Shakespeare, quem escreveu Romeu e Julieta. Isso me lembrou uma passagem de alguém que escreveu isso há muito tempo atrás, e que, inclusive, a cidade onde nós estamos homenageia essa pessoa, Paulo. Paulo disse, no livro de Romanos: desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas de forma clara. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Às vezes, valorizamos mais as Julietas do que Shakespeare. De fato, durante os últimos 100 anos, praticamente toda a biologia progrediu independente da teoria da evolução, exceto a própria biologia evolucionária. Nem a biologia molecular, nem a bioquímica, nem a fisiologia levaram em conta a teoria da evolução para suas descobertas. Reflitam sobre essa frase de Mark Kirchner. E aí termino com uma analogia feita no livro do Evangelho Maltrapilho, que conta a história de um menino que terminou um curso de encanador. E todo empolgado levaram ele, o livro diz Cataratas do Niágara, mas eu vou contextualizar para o Brasil, levaram ele para Foz do Iguaçu. E ele fala assim: por onde eu começo para resolver esse problema aí? E é muitas vezes esse cenário que a gente tenta colocar o designer numa caixinha. Mas é perceber que nós somos muito pequenos para ver a grandeza e a complexidade de uma criação. Você agora, durante 1 hora comigo, viajou em vários aspectos, mas sem se preocupar 1 minuto com a sua respiração, com a sua frequência cardíaca, com o seu trato digestório, com a produção hormonal. Ou seja, nós apenas desfrutamos daquilo que o designer já fez por mim e por você. Eu tenho um livro chamado Biblioquímica, as evidências das ciências biomédicas na Bíblia, e fico à disposição aqui para poder fazer dedicatória dos livros, aqueles que têm interesse, existem disponíveis também aqui, à parte no intervalo. Muito obrigado, que Deus abençoe.